Fala aí pessoal, beleza? Professor Marco Aurélio aqui de Física. E aí, segundão, tudo jóia? Olha só, hein? Matéria de hoje, matéria nova. Vamos estudar sobre ondulatória. Professor, o que é ondulatória? Onde que isso está no nosso dia a dia? Fenômenos ondulatórios, moçada, estão no nosso dia a dia sobre diversas maneiras. Você está vendo aqui no slide, por exemplo, uma onda do mar, né? Onda do mar muito usada no esporte aí do surf, as ondas do mar. Também em um lago calmo, quando cai qualquer coisa em cima da água tranquila, surgem pequenas ondinhas. Isso daí é uma experiência comum, não é não? Outra coisa, pessoal, antenas. Nós sabemos que ondas eletromagnéticas se propagam no espaço. Tanto é que você tem celular, tem internet, consegue fazer ligações usando aí, sem perceber, as ondas eletromagnéticas. E também existem as ondas sonoras. As ondas sonoras saem aqui da caixa de som e se propagam pelo ar até o seu ouvido. Então, ondas estão presentes no nosso dia a dia sobre diversas maneiras, diversos fenômenos estão presentes como ondas. Nós vamos entender um pouquinho mais de forma mais tradicional, como funciona, o que são essas ondas. Vamos estudar mais sobre elas, beleza? Então se prepare aí. Bom, a grosso modo, moçada, onda é a propagação de energia feita por um pulso inicial. Como assim, professor? Quando você tem uma onda do mar, por exemplo, essa onda do mar começou lá atrás, né? Ela começou lá no meio do mar com uma perturbação inicial. Que perturbação foi essa? O vento. O vento lá atrás soprou tão forte ali, aquela região, e essa energia ela foi se propagando até as águas ficarem dessa forma aqui, ó. Então esse movimento que vocês estão vendo da água, né, nada é do que energia se propagando, essa energia, esse pulso inicial que foi dado lá atrás, muitas vezes, tá? Aqui vocês podem ver também, ó, uma ondinha começa a se propagar aqui, entende? E essa energia vai se deslocando, né? Uma coisa importante, a onda não transporta matéria, tá? Ela transporta apenas energia. A gente vai falar disso agora. Então, onda é a propagação de energia. É isso, ok? E tem que ter um pulso inicial para que ela aconteça. Vamos ver agora os tipos de onda. As ondas elas têm dois tipos, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas, tá? As ondas mecânicas, moçada, ocorrem em meio material. Então, ondas mecânicas são aquelas ondas que ocorrem em meio material, tá? Esse tipo de onda ocorre em meio material. Uma partícula ou parte da matéria perturba a parte vizinha, ok? Então, vamos supor, o som. O som é um tipo de onda mecânica. Como assim? Ó, você está vendo aqui a caixa de som? Note que entre o som e o seu ouvido existem o que? Partículas de ar, tá bom? Existem partículas de ar. Beleza. E o que acontece? Essa caixa de som, ela perturba, ela dá um impulso nessas partículas e essas partículas vão batendo uma nas outras, ficando assim nesse formato, né? Até atingir o seu ouvido. Então é assim que são formadas as ondas do som. Se não tiver ar, não tiver partículas mesmo entre a caixa de som e o seu ouvido, você não escuta nada. Então, lá no vácuo, no espaço sideral, no vácuo absoluto, onde não tem nenhum tipo de partícula suspensa, não existe como o som se propagar. Porque o som ele é um tipo de onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. E qual que é o meio material que o som se propaga nesse caso? É o ar. Professor, o ar é um meio material? É. Ele é composto por partículas, tá? Então, quando a caixa de som perturba o ar, essa perturbação vai acontecendo de forma que uma partícula bate na outra, aí a próxima bate na outra próxima e assim por diante até atingir o seu tímpano aqui, né, no interior do ouvido. Onda do mar também é uma onda mecânica, é uma onda que se propaga em um meio material, no caso aqui o líquido, né?
onda em uma corda. Se você pega uma corda e balança ela, vai formar uma onda que está propagando ali naquela corda. Show de bola? Então, onda mecânica é isso. Outro exemplo de onda mecânica tá aqui, ó, dominó, né? Professor, isso daqui é uma onda? O dominó é uma onda isso daqui? Ué. Você não está vendo que houve uma propagação de energia, tem uma energia sendo propagada por esse caminho aqui, e o pulso inicial foi dado bem aqui no começo? Então uma perturbação que vai se propagando de um dominó para outro, um dominó batendo no outro, isso forma uma onda também. Mas vamos ver os tipos de onda. Daqui a uns 2 slides nós vamos ver que tipo de onda que é esse tipo aqui do dominó. E também existem as ondas eletromagnéticas, pessoal. Então elas ocorrem devido às oscilações dos elétrons dos átomos. Por exemplo, micro-ondas, controle remoto, rádio. Já essas ondas eletromagnéticas, você não as enxerga na verdade, né? Você enxerga o espectro visível, da luz visível. Todas as cores que nós enxergamos são reflexões, né? A luz do sol ou a luz da lâmpada bate naquele objeto e a reflexão da luz, né, naquele objeto aos nossos olhos é o que enxergamos. Então, os tipos de ondas eletromagnéticas que enxergamos são as cores: vermelho, azul, verde, roxo, violeta, né? São esses tipos de cores, amarelo. Nós enxergamos e suas variações, né? Laranjado, as suas misturas. Então essas ondas que nós enxergamos são ondas eletromagnéticas. Mas existem ondas que nós não enxergamos. Por exemplo, as ondas de rádio. Você não enxerga as ondas de rádio. Apesar delas estarem ali existindo, você nota isso, né? Mas elas estão abaixo ali do espectro visível. Ondas de rádio são ondas de comprimento de onda bem longos, né? Ondas também de micro-ondas, você não enxerga, mas nota os seus efeitos. Ondas de raio-x, então são tipos de ondas. Mas como elas são formadas, professor? Você está vendo aqui o átomo composto pelo núcleo e pela eletrosfera, né? O que acontece? Um elétron, quando pula de uma órbita com mais energia para uma órbita de menos energia, essa diferença de energia que ele vai sofrer vai ser emitida sob a forma de radiação. Então vamos supor, aqui nessa órbita mais externa, ele tinha lá 10 joules. Aí ele pulou para uma órbita mais interna, ficando então com menos energia, e aí ficou com 2 joules. Então ele tinha 10 joules aqui, ficou com 2 joules aqui, logo vai ser... O que aconteceu com 8 joules, né, que foi diminuído? Foi emitido sob a forma de onda eletromagnética. Beleza? Maravilha, né, moçada? Show de bola. Vamos passar para cá. Bom, então vamos ver agora a direção de vibração das ondas. Professor, existem ondas que são desse tipo aqui, né? Bonitinha, esse formato de ondas. Mas aquela onda lá do dominó que o senhor mostrou, ela não é desse tipo. Ela é do tipo estranho. Vamos ver isso agora. Ó, existem ondas. Então nós vimos que tem ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Vimos as causas que essas ondas têm. Importante que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio material para se propagar. Elas se propagam pelo vácuo, tá? Então a luz, ela se propaga pelo vácuo. Ela não precisa de ar para se propagar. Ela é uma onda eletromagnética, ela se propaga independente de ter partículas de ar ali ou não. Tanto é que entre o Sol e a Terra existe ali o espaço sideral, né? Existe vácuo e a luz se propaga do mesmo jeito. Quando a gente fala luz, estamos falando radiação, né? Direção de vibração. Então você tem uma onda transversal. Olha só essa figura. Tem uma mão aqui segurando uma corda presa a uma parede. Essa mão faz um movimento vertical, tá? E a onda, ela se propaga com velocidade na horizontal. Então note, o pulso ele é feito na vertical, mas a onda, esse pico e esse vale da onda que a gente vai falar agora, ela vai
indo na horizontal. Então você nota que existe uma perpendicularidade, né? Existe um ângulo de 90 graus entre a direção do pulso da perturbação e a direção da velocidade da onda, né? Do deslocamento dela. Entendido? Olha só o exemplo aqui, tá? A pessoa ela faz um movimento na vertical e a onda ela se propaga na horizontal. Então esse tipo de onda é chamado de onda transversal. Beleza? Maravilha. E a onda longitudinal, professor? Onda longitudinal é o seguinte, você tem a velocidade da onda, a propagação dela nesse caso aqui está na horizontal e a perturbação também é feita na horizontal. Então quando a perturbação ela é feita na mesma direção da propagação, dizemos que ela é uma onda longitudinal. Esse tipo de onda é o tipo de onda do dominó, né? E o tipo de onda do som. Vamos supor aqui, ó. Vamos voltar lá no exemplo do som. Cadê o som? Aqui. O som, o tipo de ondas do som é do tipo de onda que a perturbação é feita na horizontal e a propagação da onda também é feita na horizontal. Então é um tipo de onda longitudinal. O dominó também, ó, a perturbação é feita na horizontal e a propagação também. A velocidade da onda é na horizontal. Então, quando acontece isso, ela é chamada de longitudinal. Quando é o contrário, quando a perturbação ela é feita na direção vertical e a propagação é na horizontal, então, quando eu tenho esse formatozinho assim de cobrinha, né? De onda, né? Vão me matar por causa disso. Ela é transversal. É fácil visualmente de identificar uma da outra, né? Esse daqui chama-se mola maluca. Tá aqui então onda longitudinal, né? A perturbação você está vendo aqui que ela é feita na horizontal, né? A perturbação está sendo feita na horizontal e a propagação da onda também está sendo feita na horizontal. Fechou? Beleza, professor. E quais são as características da onda? Vamos pegar aqui uma onda transversal. Está vendo esses símbolos aqui, essas coisas todas? Vamos explicar isso agora. Bom, primeira coisa que nós vamos falar é da frequência. Se você tá com um caderno aí, né, bom anotar essas coisas. Frequência, pessoal, é o número de vezes que acontece essa oscilação aqui em um determinado tempo. Geralmente um segundo, tá? Mas pode ser frequência em 1 minuto, frequência em 1 hora. Então, olha só, quantas vezes essa mão oscilou para cima e para baixo em 1 segundo? Isso daí chama-se frequência, tá? O número de vezes que ela oscilou em 1 segundo. Vamos supor que ela deu 5 oscilações em 1 segundo. Então, a frequência foi de 5 Hz. Ah, massa. Entendeu? Então, isso aqui é a frequência, né? Esse Fzinho aqui. Esse C quer dizer crista. Crista é a parte mais alta da onda. Sabe quando fala, você está na crista da onda? Pois é a parte de cima. Vale é a parte de baixo. Eu estou no vale, quer dizer que você está lá embaixo. Esse símbolo aqui representa o comprimento da onda. É a distância entre uma crista e outra, né? Então você tem a distância entre uma crista e outra crista. Tem ali o comprimento. Essa letra aqui é a letra grega chamada lambda. Tá? Então aqui, ó, entre uma crista e outra nós temos um lambda. Ou entre um vale e outro vale também, tá? Tanto faz. Ou entre um nó aqui e um outro nó consecutivo, né? O importante é assim, se você pegou um ponto da onda, por exemplo, esse ponto aqui, até esse outro ponto aqui, ó, até o próximo ponto idêntico, você tem um comprimento de onda. Então, se você pegou esse ponto aqui para medir o comprimento de onda, você vai ter que pegar agora o outro ponto idêntico a esse, que é esse aqui. Então, essa distância é um lambda. Beleza? Massa. O V aqui é a velocidade da onda, que aponta para a direita nesse caso. E, então, o lambda, comprimento de onda, V, velocidade da onda. T é o período. T, pessoal, é o tempo que demora para ocorrer uma oscilação. É o tempo que a mão está embaixo, levanta e desce de novo. Então, esse aí é o T, é o período, tá? Se você for fazer analogia com o movimento da Terra, por exemplo, fica tranquilo de identificar o que é o período, o que é a frequência. Período, qual que é o período do dia?
de uma rotação, no caso. 24 horas, né? Esse é o período, é o tempo que demora para a Terra girar uma volta. Agora, com que frequência que a Terra gira em um ano? 365 vezes. Então, a frequência de giro do planeta Terra, a frequência anual, é 365 vezes por ano. Então, quando nós relacionamos o número de eventos que acontece em um intervalo de tempo, é a frequência. Então, qual que é a frequência de giro da Terra em uma semana? 7 giros, né? Então, são 7 giros por semana, tá? E o período é o tempo que demora para acontecer um evento. No caso aqui, o evento nós estamos falando que é o giro da Terra. Então, um evento, o giro da Terra, demora 24 horas. No caso aqui da onda, da oscilação, o período é o tempo que demora para acontecer uma oscilação. É uma subidinha e uma descida só. É o tempo que demora para a onda fazer isso aqui, ó. Né? E a frequência é quantas vezes essa mão aqui, nesse caso, oscila em um segundo. Essas duas grandezas, frequência e período, estão relacionados nessa equação. Frequência é igual a 1 dividido pelo período. Quando pedir, então, no exercício para calcular a frequência ou período, é essa fórmula que você vai usar. E o A, professor? A é a amplitude. O que é amplitude? É a distância entre... Quando essa corda está esticada, você tem a posição de equilíbrio, né? Aí quando começa a oscilar, a formação da onda é visível. Então, a distância entre a crista da onda e a parte do meio chama amplitude. É como se fosse a altura da onda. Ou a distância entre o meio e o vale aqui também é amplitude, tá? É a mesma distância. Então, essa mesma distância aqui é essa aqui também. Amplitude. É a altura, entre aspas, a altura da onda. Professor, e essa outra fórmula, qual que é? Essa daqui é a que relaciona velocidade, comprimento de onda, lambda, e frequência f. Então, se você quiser calcular a velocidade de uma onda, basta saber o comprimento de onda dela e a frequência. Usualmente, no cursinho, eles falam que essa fórmula tem um nome. Vem lamber ferida. Por quê, professor? Que nome escroto? Mas é para você decorar. Ó, V de velocidade, lambda. Por isso que fala lamber, né? Lambda é a letra grega representando o comprimento de onda. E o F, que é a frequência, é a ferida. Então, vem lamber ferida, tá? V é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Beleza? Então, essas são as características das ondas que nós vimos até o momento. Tem mais, tá? Porém, vamos nos ater a essas, que é o suficiente para essa primeira aula. Nós vamos ver depois interferência de ondas, fenômenos ondulatórios. Por enquanto, vamos só nos ater às características básicas. Então tá aí, representando a onda, né, e suas características, comprimento de onda, a amplitude, a frequência, né, a velocidade dela, crista, vale. Beleza. Se colocar uma figura dessa na prova e pedir o que significa cada um desses símbolos aqui, será que vocês vão saber? Quem assistiu o vídeo vai saber. Olha só, pessoal, para encerrar nossa aula de hoje, dá um print aí, ó, dá um print nessas questões que nós vamos resolvê-las na próxima aula, no próximo vídeo, tá bom? Então, dá um print aí, tente resolver, tá? São questões aí, ó, de universidades, né, que eu peguei com carinho para vocês. Então, tá aí, beleza? Então, vou lá, um print, ó. 1, 2, 3, clique. 1, 2, 3, clique. 1, 2, 3, clique. Gostou do clique? Beleza, moçada? Então, para a aula de hoje, nós vimos aí o que são ondas mecânicas, o que é a ideia inicial da onda, né? Propagação de energia feita por um pulso inicial, tipos de ondas mecânicas e eletromagnéticas, a diferença entre elas. Vimos como são formadas as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Nós vimos as características das ondas, então vimos a questão da direção de vibração, como que elas são caracterizadas, ondas transversais e longitudinais. Vimos também as características aqui do desenho de uma onda e as duas equações básicas que vamos usar nos próximos exercícios, tá bom? E também deixei aqui 3 exercícios para vocês esquentarem a cabeça e no próximo vídeo eu vou lançar aí a resolução, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Falou!